E esses sim traziam munições, isto é, tinham tirado todo o paiol de tanques. Tanques têm assim uma certa ligação com paióis. Veio e trouxeram munições para dar e vender. Isto foi o princípio da aventura. Quando chegámos, eles entregaram as munições. Epá, vocês vêm atrasados. Eu disse, olha, não sabiam acender as luzes. E ele disse, pá, isso é só rodar um botão aqui. Está bem, mas os soldados não sabiam, os condutores não. Era rodar um botão e as luzes ficavam acesas. Eu também não sabia. Tinha de fazer. Nunca guiei carros militares, portanto, guiei jipes. Desses não. Eles entregaram-nos as munições e eu disse, pá, eu sou só um tenente, nem era capitão ainda na altura, eu sou só um tenente, há aqui capitães, major, faz favor, vai alguém a comandar. Não. Vais tu é que és operacional e tu é que treinaste e que não sei mais quê, que já estiveste na Guiné, para aqui, pronto. E lá vim eu, à frente daquilo tudo. Chego ali, a seguir à ponte de Vila Franca, há uma reta muito grande, que é o Porto Alto. Cheguei ao Porto Alto, eu viro para a esquerda, para ir tomar as antenas do Rádio Clube Português. A outra companhia que vai comigo vira para a direita, com a escola prática. A companhia era para ficar a fazer como que uma espécie de segurança. Eu estava nas antenas e eles ficaram na ponte de Vila Franca para fazer segurança. E a Escola Prática de Engenharia vinha para Lisboa para tomar, era o objetivo dele, todos, cada um de nós tinha o nosso objetivo, para tomar a Casa da Moeda, para controlar a emissão de moeda, como se alguém pensasse numa revolução e emitir moeda. Mas pronto, tudo bem. Vinha para Santa Margarida. Tem graça que, antes de vir para aqui, estive a dar uma entrevista sobre o dia 25 de Abril, e a pessoa perguntou-me, qual foi o momento do 25 de Abril que tiveste maior frisson? E eu lembrei-me, é que a certa altura, já depois de eu ter chegado às antenas, de ter feito o cerco lá às instalações das antenas, de ter aparecido o responsável das antenas, mãos no ar, eu disse, não tenho problemas, não venho para fazer mal. Pronto, ainda bem, porque eu estou aqui à espera de um telefonema do Sr. Botelho Muniz. O Botelho Muniz era o dono do Rádio Clube Português, que ficou de me telefonar para eu desligar a emissão para todo o país. Sim, eu vou fazer-me um bocado assim de... sim. Bem, quando vocês não têm ideia, mas eu também não tinha, quando entrei na grande sala das antenas, aquilo era só botões, manivelas, eu disse, olha que coisa bonita, nunca vi uma coisa dessa. Meu amigo, diga-me lá, se ele mandar desligar a emissão, como é que você faz? Senhor oficial, olha, é assim, carrega aqui neste botão, faça aqui nesta coisa, lá me explicou tintim por tintim como é que ia fazer para desligar a emissão. Eu disse, muito bem, muito obrigado. Olha, eu estou cá para você não fazer isso. Pois, estou cá para você não desligar a emissão, portanto você não vai desligar. Está bem, sim senhora, pronto. Bem, lá o Muniz lá telefonou, desliga a emissão, e ele ao telefone a dizer, não posso, isto já está ocupado aqui por tropa, não posso desligar. Então passa-me aí ao oficial, e lá passou. A grande preocupação do Botelho Muniz é quem é que mandava esta revolta. Ele disse, são capitães, não tem.
não é o general de Spínola, não é nada general de Spínola. Na altura, depois fomos enganados, mas pronto, na altura eram capitães é que mandavam isto. E eu sabia que era um Major Hotel de Saraiva de Carvalho, mas não lhe disse. Bem, mas ia eu a contar há bocadinho qual foi o momento de maior tensão. Foi aí 10h30 da manhã, de repente os soldados, que eu tinha soldados a tomar conta à volta e no telhado e isso tudo, começaram a gritar: Trente, vem aí uma grande coluna militar. Eu disse: bonito. Bem, lá vai haver tiros, lá vai haver aqui uma coisa. E começámos a preparar todos para defender ali as antenas e tal, os soldados todos e os outros oficiais, isso tudo ali a preparar. Começa a ver na estrada, lá embaixo, epá, nunca mais acabava a coluna militar. Eu disse: epá, bonito serviço, estou aqui encostado à parede e tal. E eles, entretanto, entraram numa estrada, que era uma estrada de areia, não é? Para vir direto às antenas, e à medida que eu via bem, não, nessa altura via bem, à medida que se vinham aproximando, eu digo: epá, espera aí, calma, nada de tiros, nada de nada. Porquê? Comecei a ver uns lenços amarelos. Isto é, era a tropa que vinha da Escola Prática de Engenharia, que vinha a caminho de Lisboa para a Casa da Moeda e que foram contactados pelo posto de comando. Estava aqui, onde é que era? Vocês se lembram? O posto de comando estava num quartel na Pontinha, ali à saída de Lisboa, perante Pontinha, um quartel de engenharia, por acaso, e que eles tinham dito: epá, isto deve haver qualquer coisa mal, porque o Luís Pessoa, que ia tomar as antenas do Rádio Clube Português, não nos contactou, dizia ao posto de comando. E a Escola Prática de Engenharia dizia: não, isso está mal. E ele veio a comandar a coluna desde lá de cima da Golgã, e ali separámos. Epá, ele foi para a esquerda, pá, portanto ele está lá. Epá, não está, pá, não nos contactou, não. E então do posto de comando disseram à engenharia: pá, voltem para trás e vão para lá reforçar. E aí pregaram-me aquele susto, nunca mais acabava. Qual tinha sido o problema? É que tudo correu bem no 25 de Abril, mas também houve um bocadinho de sorte. Por exemplo, olha, no meu caso, eu tomei as antenas, mas os especialistas de transmissões, daqueles rádios militares que a gente transmitia, que me tinham dado uma senha e contrassenha para eu dizer, a minha companhia tinha a senha Jamaica, vejam bem, é giro, Jamaica, um país ali da América Latina, só que se esqueceram que eu estava ao pé das antenas. E as antenas não me deixavam transmitir, não podiam, os rádios militares não podiam transmitir, e eu não fui capaz de contactar o posto de comando, e portanto eles não sabiam de mim, no fundo foi isto. Claro que quando chegaram à Escola Prática de Engenharia, eles, eu contei-lhes: faça assim, mas isto com antenas eu não consigo transmitir. E eles tiveram uma ideia que eu devia ter tido, pediram lá aos dois especialistas de transmissões, montaram-se no Unimog e foram para a ponte de Vila Franca, onde estava a outra companhia, e aí transmitiram. Aí já estavam longe as antenas e puderam transmitir. Eu não tive essa ideia. Pronto, paciência. Muito bem. Acabou tudo por correr bem. A ditadura, afinal, tinha pés de barro, não ofereceu resistência nenhuma,
há nenhuma resistência significativa, pá. Quase que não houve troca de tiros, a não ser na PIDE. O 25 de Abril triunfou, 44 anos depois, vocês podem falar à vontade. Vocês podem, quando tiverem idade para isso, votar no partido que quiserem, que antes não se podia. Vocês podem discutir as vossas ideias. Atenção, desconfiem muito da rádio e da televisão, porque isso estão tudo... Eles também podem dizer o que quiserem, mas estão todos... Não se deixem manipular, também, pronto, não se deixem influenciar. Há liberdade política, partidos aí à vontade. Há um parlamento com vários partidos. Há eleições para o Parlamento, para câmaras municipais, para a Presidência da República. Portanto, e o país, garanto-vos, porque eu até aos 27 anos vivi em ditadura. Portanto, não tem nada a ver, rigorosamente nada a ver com o que era antes. Vocês vivem num país muito melhor. Muito bem, meus amigos. Estamos aqui os três. Agora, como disse a vossa professora, podem fazer as perguntas que quiserem. Muito bem. A primeira aqui. Não, 27 anos quando fui para a tropa. Portanto, já tinha 29 quando foi o 25 de Abril. Muito bem, sim senhora, mas faz lá a pergunta. Eu é que te enganei. Eu penso que quando nós somos, nós não, as pessoas usamos a opção para a tropa com mais... Não, sim senhora. Quando é que íamos para a tropa? Com 20 anos. Porquê é que eu fui só com 27? Porque, entretanto, quem estava na universidade, eu sou engenheiro, quem estava na universidade a estudar tinha adiamentos para ir para a tropa. E se passasse, se não chumbasse, portanto o adiamento era até ao final do curso, certo? Portanto, mas aos 20 anos, isto é, os soldados que estavam na minha companhia tinham 20 anos. Aí é que era a altura de ir para a tropa. Iam todos para a tropa porquê? Já agora. Sabe porquê? Pronto. Porque, entretanto, desde 61, abriu-se primeiro a guerra em Angola, depois a guerra em Moçambique e, por fim, a guerra na Guiné-Bissau. Havia as guerras em África. E então toda a gente, quase toda a gente, tinha que ir para a tropa para ir, como se dizia, mobilizados para a África. Certo? Era mortes atrás de mortes, muita gente morreu, muita gente ficou ferida, muita gente, digamos, sofreu, e é bom sofrer, com a guerra que durou até 74. De 62, quando começou a sério, 61 houve as primeiras revoltas, 62 começou a sério em Angola, até abril de 74. O grande cimento que uniu todos os oficiais que fizeram o 25 de Abril, sobretudo a nível dos oficiais do quadro, era contra a guerra. Portanto, queriam a paz. Este é que era o grande cimento.
E foi mal ou bem, mas dentro das hipóteses que já está. Por exemplo, a Guiné, onde eu estive, a Guiné já tinha declarado a independência e já era um país reconhecido por 80 países a nível mundial. E ainda andávamos os soldados e a tropa portuguesa a fazer a guerra contra um movimento que já tinha um governo, que eles chamavam terrorista e que os outros chamavam Movimento de Libertação, que era já reconhecido nas Nações Unidas e que era reconhecido por 80 países. Portanto, é para vocês verem o que era isto. Muito bem, então tu. É muito difícil de acreditar que isso aconteceu mesmo. Desculpa, não Um bocadinho ouvi. mais alto. É muito difícil de acreditar que isso aconteceu mesmo. Às vezes é difícil, sim senhor. É como é que isto foi possível? Com a PIDE e a gente a fazer reuniões. Culpa é do senhor. Quê? Nada. Vá, diz. Mas uma coisa. É pá, fala mais alto. Vocês não tinham sal grosso, por que não usaram? Não tinha? Sal grosso. Sal grosso. Isto é as missões dos jogos. Pôr nas espingardas. Sal Nas espingardas. Sal grosso para mim é mais bom. O sal grosso para quê? Já agora, desculpa lá que eu... Ah, bem. Ali houve. Nessa altura havia guerra a sério. Guerra a sério. Com armas e com balas a sério. Com granadas a sério. Com, portanto, bombas de canhões sem recuo e de outros canhões, a sério, nunca íamos pensar uma coisa dessa. Ou tínhamos munições ou não tínhamos. Aí não havia... Pronto. Mais perguntas? Ok. Fica. Oi. Temos que separar o tempo em que os oficiais do quadro fizeram reuniões, portanto foi desde 73 que começaram a fazer reuniões, pouco a pouco. Tudo isto começou com um decreto que integrava nos quadros, porque já não havia oficiais, e então integrava os milicianos que eram como eu, que tinham estudado e depois iam fazer a tropa, e que quase os equiparava aos oficiais do quadro. Portanto, inicialmente as reuniões eram de cariz, como a gente pode dizer, corporativo. Estavam eles a defender os seus interesses como oficiais do quadro contra os oficiais milicianos, e depois foi evoluindo ao longo dos meses em que se ia fazendo reuniões para, digamos, um aspecto mais político. Eles foram ganhando, eles, oficiais do quadro, consciência dos aspectos políticos, que tinham que lutar contra a guerra, que a única hipótese era demitir o governo que lá estava, pronto, e foram caminhando assim. Outra coisa era os oficiais milicianos, como se organizavam. Ora, eu posso dizer que desde 72, setembro, que entrei na tropa, que comecei a conspirar, sempre. E só, de qualquer maneira, fiz uma reunião com oficiais do quadro
depois do 16 de março das Caldas de Rei, aí em finais de março de 74, com aquele que foi o comandante do 25 de Abril, mas eu fiz a reunião com ele, pondo-lhe condições para aderir ao movimento dele. Primeiro, o programa do MFA, se contemplava o fim da guerra colonial, ele disse-me que sim. Segundo, se havia liberdade para formar partidos políticos, ele disse-me que sim. Terceiro, se os presos políticos e as liberdades fundamentais se os presos políticos eram libertados e as liberdades fundamentais de reunião, de escuta, de escrita, de expressão, se eram instalados. Ele disse-me que sim a tudo. Eu disse, peço desculpa, esqueci-me. Era um oficial para me lembrar que hoje é o jantar do 25 de Abril. Pronto, tudo bem, desculpa lá. E quando faço a reunião com ele, disse muito bem, você tem 10 companhias, 10, portanto, 1000 e tal homens, à disposição em Santa Margarida, faça com eles o que quiser. Portanto, podemos considerar que a preparação do 25 de Abril foi essencialmente dos oficiais do quadro, muito bem. Foi durante um ano. Mais perguntas? Uma curiosidade, a Pontinha na altura pertencia ao Conselho de Lourdes, a freguesia da Pontinha pertencia ao Conselho de Lourdes. Como disse aqui o capitão Pessoa, vocês hoje vivem num tempo totalmente diferente. Porque se não se tivesse dado 25 de Abril, se estes homens não tivessem feito o que fizeram, e como diz aquele jovem ali, até parece mentira, vocês se calhar estavam a ser preparados para a guerra. E aos 20 anos tinham que ir para a guerra. A sério, guerra a sério, com balas, com pinhões, não esses dos jogos que vocês ficam sentadinhos a disparar, não era guerra a sério. Ninguém tem mais perguntas? Lá atrás, sim senhora. Como é que as coisas se desenrolaram no 26 e 26? Como é que se desenrolaram? Enquanto continuou tudo mais ou menos. Muito bem. Qual foi a grande novidade, meus amigos? Foi aí às 4 da manhã, o Rádio Clube Português, 4 ou 5, não sei, pá, agora as horas já não, fez um comunicado, o movimento dos oficiais fizeram um comunicado a pedir estava a decorrer uma ação militar e a pedir para a população ficar em casa, não sair. Isto era uma ação militar e para toda a gente ter muito cuidado. E o que é que aconteceu? Toda a gente saiu. E ainda bem. Portanto, essa é a primeira grande diferença. Nós vemos na cidade de Lisboa os militares, os carros militares, as chainites, tudo rodeado de população e a população toda a apoiar. Essa foi a primeira grande diferença. A segunda posso fazer um desabafo. É que eu fiquei 26 e 27, como já vos disse, eu não podia comunicar com ninguém. Fiquei lá isolado, ali no Porto Alto, numa coisa que para os 100 e tal homens que levava, era muito pequena, a gente a dormir no chão e nas cadeiras e tudo, a comer mal, não tínhamos levado, felizmente que ali as pessoas que trabalhavam faziam alimentação para nós, mas não foi grande coisa, foram 2 dias muito chatos. Pior ainda, porque a certa altura disse, eu vou para Santa Margarida, vou regressar ao quartel,
Quando regresso ao quartel, o comandante de Santa Margarida ainda começou a mandar vir comigo e queria me prender no dia 27 de abril. E eu que vinha muito cansado, tinha dormido mal, disse, olha, eu tenho ali os meus soldados com bala real. Ou lá, onde é que está aquele dizia? Com bala real. Se o senhor me começa a chatear, quem o prende sou eu. Portanto, agora fiquei com cuidadinho, que eu tenho a vida, e agora quero ir dormir. Está bem? No outro dia de manhã telefonei cá para Lisboa, para os oficiais, e ele foi posto a andar. Pronto. Agora, o país entrou em delírio, como vocês penso que vão sabendo. O país entrou em delírio completo, com uma agravante. Ou melhor, já sou o meu. É que aqui a Elsa há bocado disse que aqui a PIDE tinha um esquema que começava nas casas do povo e nas juntas de freguesia, passava para as câmaras municipais e ia chegar à PIDE. Não, havia ainda outra coisa pior, que eram os informadores da PIDE, e que eram recrutados por todo o país. E nunca se conseguiu apanhar os ficheiros dos informadores da PIDE. Os tipos que informavam, pá, eu não gostava destes. Chegava à PIDE e dizia, opa, olha que este gajo é um revolucionário que não sei o quê, pá, andavam a denunciar familiares, pessoas das aldeias, pessoas das ruas, toda a gente. E denunciavam à PIDE às vezes sem razão nenhuma, só porque não gostava deles. E a PIDE prendia. Portanto, isso nunca foi apanhado. E sabem que não há gente mais revolucionária do que aqueles que antes eram contra. Portanto, 27, 28, 1 de maio, toda a gente era muito revolucionária. Ainda há bocado estava a contar que no 1º de maio de 74 eu estava com um grupo de amigos no Arieiro, a ver passar a manifestação. E vi passar muita gente que sabia que era totalmente a favor do antigo regime, ou então que não queria ter atividade nenhuma, mas que ia ali no meio da manifestação, e viva a liberdade. Houve muita gente que virou, como se diz, a casaca, e nunca foi denunciado. Mas que a grande maioria da população aderiu completamente, aí não há dúvida. Meus amigos, vocês não têm um lá, mais uma. Que? Eu não. Em pessoa, vi na televisão. Que? Ela viu. Ah, é? É de família? Sabes qual é a vantagem do regime democrático em que vivemos? É que tu podes ter as ideias que tiveres, tu podes dizer o que quiseres, tu podes pertencer à família que... Ninguém tem nada com isso, portanto, é o teu problema, certo? O quê? É para ter que falar, Desculpe lá. Como é que se entrava para aqui? Eram escolhidos. E de que maneira? Pelo diretor e pelos diretores da PIDE. Eram escolhidos, eram preparados. Eu tenho uma série de coisinhas, já vou chegar aqui. Meus amigos, vocês ouviram ali falar
No 5 de outubro de 1910, a instalação da primeira